Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro programa aqui da Igreja Apostólica Santuário de 2026. Um feliz 2026 para todos vocês inscritos aqui no canal da Igreja Apostólica Santuário. Eu sou o pastor Walter e é com muita alegria que eu chego até vocês com este vídeo, mais uma vez desmascarando o mal, desmascarando a mentira, o engano de Satanás com a verdade da palavra de Deus, pessoal. Vocês que gostam da verdade, que gostam de ver a mentira do diabo sendo desmascarada, porque Deus levantou esse ministério, Deus levantou esta igreja para desmascarar as mentiras do diabo, pessoal. E Satanás ele usa de vários artifícios, de várias manobras, e distorce textos bíblicos para manipular, o ser humano e levá-lo, ao fracasso, mesmo ele estando dentro de uma instituição religiosa, pessoal. É isso mesmo. Muitas vezes a pessoa pensa, não, eu estou na igreja desde criança, estou desde criança na igreja, eu cumpro tudo que o pastor ensina, tudo que a minha igreja ensina, mas muitas das vezes, pessoal, eu tenho falado aqui para você, para todos que acompanham o canal, para nós termos o senso crítico, pessoal. Nós temos que analisar tudo que é dito, nós temos que pesquisar em fontes fiéis, fontes dignas de confiança, para vermos se realmente o que o pastor está pregando na igreja onde nós vamos realmente é verídico, é verdadeiro, é real, é fato. Porque se nós não analisarmos, pessoal, nós seremos massa de manobra, como eu tenho dito aqui. Muitos têm sido massa de manobra, pessoal, e têm sofrido. Eu, pessoal, tenho entrado em muitas casas e tenho visto o sofrimento das pessoas, pessoal. Muita gente que se diz religiosa, de muitas instituições que estão aí na televisão, muitas, tomam 4, 5 canais de televisão e não pregam a verdade para as pessoas, pessoal. Pregam o engano, a mentira, pegam o coração cobiçoso das pessoas, pegam o medo das pessoas e manipulam a mente das pessoas, pessoal. Eles usam de técnicas psicológicas, vários tipos de técnicas para induzir as pessoas ao erro, para eles serem beneficiados, pessoal. Porque a intenção deles é se manterem no poder, se manterem numa vida, uma vida pomposa, vamos dizer assim, uma vida de luxo, em cima da manipulação da mente das pessoas, tá bom, pessoal? Então, pessoal, não adianta vigília de virada, não adianta vigília de Natal, se você continua sendo enganado, se você continua sendo manipulado, tá bom, pessoal? E o nosso tema aqui hoje é um tema maravilhoso, é um tema intrigante que começou lá com Moisés, pessoal, quando Deus mandou Moisés subir o monte, pessoal, para falar com ele, e Deus iria dar as leis para Moisés levar para o povo, para o bem do povo, pessoal, as leis morais de Deus. E quando Moisés desce, vê Arão e todo o povo de Deus, prostrado, adorando um bezerro de ouro, pessoal, Então Moisés ficou indignado e falou: Senhor, perdoa, perdoa esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. Então ali nós ficamos, e aprendemos, ficamos sabendo que existe um livro no céu, o livro da vida, que o teu nome
precisa estar escrito lá. Tá bom, pessoal? E Deus quer que o teu nome esteja escrito lá. E hoje, nesse pequeno estudo que vamos ter aqui, pessoal, da verdade que desmascara a mentira, né? Vai aparecer aqui o livro da vida novamente. Tá bom, pessoal? Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, pessoal, né? E eu queria ler com vocês no livro de Hebreus, capítulo 10, pessoal. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Estou aqui no altar da igreja, tá bom, pessoal? Sou o pastor Walter aqui da Igreja Apostólica Santuário. Sejam todos bem-vindos ao canal, tá bom, pessoal? E venha participar dos cultos aqui comigo na Rua Força Popular, número 157. Tá bom, pessoal? Você é meu convidado todo especial, tá bom? Aos domingos, pessoal, por enquanto, e mais nesse ano de 2026 nós vamos fazer no sábado também, mas aí eu aviso a todos vocês, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, no livro de Hebreus, capítulo 10, pessoal, no verso 26, diz assim, pessoal: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, aí tem uma vírgula, pessoal. Ele está falando se continuarmos pecando deliberadamente depois de conhecermos a verdade. Aí, depois a vírgula fala, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, pessoal, existem pessoas que elas sabem da verdade. Elas sabem que Cristo morreu por elas, que Cristo morreu inocentemente, foi o Cordeiro de Deus, que não merecia morrer naquela cruz, mas ela insiste em continuar no erro, pessoal. Né? Ela insiste em querer fazer algo com seu próprio esforço humano, fazendo sacrifícios financeiros, pegando arca, pegando rosa, pegando toalha, pegando pulseira, pegando tantas outras coisas, pessoal, que as pessoas estão oferecendo nesse sistema religioso para alcançar algo de Deus com aquele objeto, ou então com aquele sacrifício que ela fez em dinheiro, pessoal. E a Bíblia fala que o sacrifício foi feito definitivamente por Cristo na cruz. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz, pessoal, da nossa fé nesse sacrifício, nós passamos a ter o perdão, a regeneração do nosso caráter, do nosso interior, pessoal. E aí passamos a ter comunhão e um relacionamento com o Criador, pessoal, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tá bom? Mas se nós continuarmos a pecar, a continuar insistindo no pecado, deliberadamente continuar insistindo em mentir, em querer manipular as coisas de Deus para alcançar algum resultado com nossos esforços humanos, pessoal, então já não resta mais sacrifício para nós. E ele diz, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, o que resta, pessoal, é juízo e fogo que consumirá os inimigos de Deus. Então, quando nós nos opomos à verdade, em crer tão somente no sacrifício de Cristo, que foi feito para nos redimir, para nos tornar amigos de Deus, e queremos, com nossos próprios esforços e sacrifícios humanos, que são pedidos nesse sistema religioso aí fora, pessoal, e nós concordamos com isso, então nós nos tornamos inimigos de Deus. Tá bom, pessoal? Então, é esse tipo de pecado que risca o nome das pessoas do livro da vida, tá bom, pessoal? Então, aqui no livro de Apocalipse, pessoal, capítulo 3,
Deixa eu me localizar aqui, pessoal. Livro de Apocalipse, capítulo 3, eu quero ler para nós, para nossa meditação. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar, tá bom, pessoal? Não seja manipulado por quem quer que seja, bispo, pastor, apóstolo, seja o título que for que a pessoa tenha. Acompanhe na Bíblia, tá bom, pessoal? Apocalipse capítulo 3. Acompanhe aí na sua Bíblia. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortalece o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, pessoal, ele estava falando que as pessoas desta igreja de Sardes tinham a aparência de que estava viva, mas estavam mortas. O que significa isso, pessoal? As atitudes, as ações dos membros e dos líderes dessa igreja fazia com que eles tinham uma aparência religiosa de que estavam bem com Deus, mas estavam mortas espiritualmente. Você me entende, pessoal? Então, né, esforços humanos, práticas religiosas que Deus não pede para nós fazermos, nos mata espiritualmente. Eu tenho outros vídeos no canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like para fortalecer o canal, pessoal. Por favor, tá bom? Não custa nada, é de graça, tá bom, pessoal? E você vai ajudar para que esse vídeo chegue a outras pessoas que estão sendo manipuladas, pessoal, que está sendo massa de manobra, tá bom? Então, essas práticas fazem com que as pessoas estejam dentro de um templo religioso, mas estejam mortas diante de Deus, pessoal, por causa das práticas legalistas que elas aprendem para que sejam abençoadas por Deus. Mas a única forma de nós sermos abençoados por Deus é através do sangue de Cristo, é através do nosso arrependimento diante de Cristo, pessoal. Vamos continuar a leitura. Versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Aí, pessoal, apareceu novamente aqui o livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, pessoal. Então, né, pessoal, práticas legalistas, sacrifícios humanos, fazem com que o nome da pessoa seja riscado do livro da vida. Se ela sabe, como você está sabendo a partir de hoje, que você não precisa ficar fazendo sacrifícios em dinheiro, né, em moeda, seja ela qual for, seja qual país que você está me vendo, você não precisa fazer sacrifício. O dízimo sim, pessoal. A oferta sim é mandamento de Deus. Mas votos e sacrifícios para você receber o Espírito Santo, para você ter a família abençoada, para ter o casamento abençoado, isso é antibíblico, pessoal. Não, isso não tem fundamento bíblico. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui para a palavra de Deus, pessoal, ele está falando que no versículo 4, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, mas andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Então, pessoal, tem algumas pessoas ainda nesse sistema religioso que não contaminaram as suas vestes. Mas, pessoal,
é melhor você sair, porque se você continuar ouvindo isso, ouvindo constantemente que você tem que fazer voto, que você tem que fazer campanha, que você tem que fazer sacrifício, você vai acabar se envolvendo e fazendo. E você corre o risco do seu nome ser apagado no livro da vida, pessoal. Então, eu tenho aqui, pessoal, algumas anotações que diz assim, pessoal. Não contaminar as suas vestes significa manter a pureza espiritual e a fidelidade a Cristo e a integridade a Ele, pessoal. Então, quando você mantém a fidelidade a Cristo, ao seu sacrifício na cruz, né, pessoal, você mantém a sua pureza espiritual e você será um desses aqui que receberá, né? Você não contamina as suas vestes e andará com Cristo, pessoal. Em contraste com aqueles que se sujaram com práticas mundanas, pagãs, pessoal, né? Sujaram as suas vestes. Então, pessoal, ele diz aqui: um símbolo da justiça de Cristo, da salvação e da recompensa para os fiéis, que andarão com ele vitoriosos, lavados pelo seu sangue, dignos da vida eterna. Então, pessoal, nós temos que manter a nossa pureza espiritual, não nos contaminar com doutrinas pagãs, pessoal, porque Lutero combateu isso. Eram relíquias que eram vendidas, pessoal, para que o povo alcançasse algo de Deus, né? E hoje voltou tudo isso no sistema religioso brasileiro ou até mundial, pessoal, né? As pessoas são convocadas a uma reunião, suposta reunião, mas lá elas pagam indulgências, pessoal, né? Pegam objetos para no domingo ou na próxima quarta ou na próxima segunda levar um envelope com uma certa quantia, pessoal. Isso está contaminando a vida espiritual das pessoas, pessoal. E o nome dessas pessoas, se elas não pararem com isso, serão riscados do livro da vida. Pessoal, esse é um vídeo de alerta para todos vocês que querem andar com Deus, tá bom? Eu estou aqui desmascarando a mentira do diabo, tá bom, pessoal? Então, para que nós possamos ter as vestes limpas, termos as vestes brancas, o segredo está aqui, pessoal. Manter a pureza espiritual e a fidelidade a Cristo e a integridade diante do pecado, pessoal. Então, isso é uma afronta ao caráter de Deus, às leis de Deus, pessoal. Eles pedem para você dar tudo, para você fazer um sacrifício com tudo que você tem, pessoal, né? Você dá o seu tudo para receber o tudo de Deus. Isso é um engodo, isso é uma mentira do diabo, pessoal. Sai fora disso, tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal, o número do Pix, tá bom, pessoal? Para você que quer, você que sente em dizimar nesse ministério, em ofertar nessa obra, com o que Deus colocar no seu coração, tá bom, pessoal? Porque o dízimo e oferta mantém essa obra, essa igreja aqui na Vila Nascente, pessoal, na Rua Força Popular, no Grajaú, tá bom, pessoal? Pessoal, fiquem todos com Deus, tá bom, pessoal? Eu não vou me prolongar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, pessoal? Venha fazer uma visita aqui para nós, pessoal, na Rua Força Popular 157, no domingo, às 19 horas. Eu e a missionária Isabel aguardamos por todos vocês, tá bom, pessoal? Eu estarei orando forte por você, estarei trazendo uma palavra de Deus para o coração de todos vocês, tá bom, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, não deixe de vir, não. Se levante, pessoal, tome uma posição, tá bom? Se coloque do lado de Deus, se coloque do lado da verdade, tá bom, pessoal? E você será um desses que vai ter o teu nome escrito no livro da vida e você manterá suas vestes brancas
e receberá uma pedrinha com seu novo nome quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a tua igreja. Tá bom, pessoal? Eu amo todos vocês, um forte abraço. Deus abençoe todos vocês, tá bom, pessoal?